1 Samuel 7, eu quero falar um pouquinho sobre Ebenezer, né? A pedra de ajuda ou pedra de auxílio. É um estudo que fala sobre as pedras que nos aproximam de Deus. Então, em 1 Samuel 7:1, a arca do Senhor ela foi levada para a casa de Abinadab, um lugar. Isso nos mostra que o lugar da presença de Deus, primeiramente, ela é nos lares. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento, porque quando Davi resolve levar a arca para Jerusalém, e ele fez a coisa certa, só que da forma errada, então esse plano de levar a arca para Jerusalém foi um plano mal sucedido, né? Porque ele era um plano certo, só que feito da forma errada. E então Deus faz com que essa arca seja levada para a casa de Obed-Edom. Então a gente vê aqui em 1 Samuel 7:1 a arca do Senhor sendo levada para a casa de Abinadab. E depois, lá em 2 Samuel 6:10, essa arca é levada para a casa de Obed-Edom. Então, primeiramente, essa presença de Deus, simbolizada pela arca, elas têm que estar, primeiramente, nos lares. E Samuel, como um profeta, mas também um reformador, né? Assim como nós cremos que Lutero foi um grande reformador da igreja, Elias também foi um reformador, Samuel foi um reformador da igreja. Então, sempre que a gente vê homens tratando com a nação, pedindo para que abandone os falsos ídolos, os seus ídolos, os falsos deuses, essas pessoas são reformadores. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, Samuel ele foi um reformador. Ele chega lá no versículo 3 de 1 Samuel, ele fala assim: se vocês querem voltar para o Senhor de todo o coração, livrem-se de deuses estranhos, deuses estrangeiros, das imagens de Astarote, e prestem culto somente a Ele. Então, era necessário fazer uma limpeza. Muitas vezes nós, como povo de Deus, não somos idólatras de imagens, né? Porque ele fala assim: abandone essas imagens de Astarote. Mas acontece que às vezes a gente idolatra o nosso trabalho, o nosso título, a gente idolatra o nosso dinheiro, fazendo dessas coisas imagens. Livre-se de deuses estrangeiros, né? Deus é tudo aquilo que domina a sua vida, tudo aquilo que direciona a sua vida é um Deus. Então muitas vezes a falta de perdão, ela está dominando a sua vida, um rancor, uma mágoa, uma inveja. Então tudo isso aí são deuses estrangeiros. Então Samuel estava falando, é necessário fazer uma limpeza, é necessário fazer uma reforma. E a Bíblia fala aqui que isso durou pelo menos 20 anos. Então a gente entende que não é de uma hora para outra, leva-se um tempo, né? Toda reforma, ela leva-se um tempo. Então é necessário ter uma paciência, uma longanimidade. E em 1 Samuel 7:5, Samuel vai e intercede em favor do povo. Ou seja, a reforma, a limpeza, ela é a longo prazo e ela sempre tem que estar debaixo de uma intercessão. O que é intercessão? É você se colocar em favor do povo. Então, Samuel ele intercedeu pelo povo, para que o povo alcançasse esse favor do Senhor e conseguisse abandonar, né, todos os deuses estranhos, abandonar as imagens de esculturas. Então, Samuel ele se tornou como esse mediador, né? E o povo realmente chegou ao arrependimento, porque diz assim, né? A Bíblia fala assim, no 7:6 fala assim: tiraram água e derramaram perante o Senhor. Isso fala de um quebrantamento, né? Derramei meu coração como água, né? Derramar. Então fala de uma
de um quebrantamento, de um arrependimento. E o povo diz: temos pecado contra o Senhor. Então gerou esse arrependimento e o povo entendeu que estava em pecado. No 7:6, quando os filisteus souberam disso, foram atacar o povo de Israel. Então, sempre que a igreja ela entra nesse processo de abandonar falsos deuses, de abandonar as imagens, a idolatria, sempre que o povo se quebranta e se arrepende, os nossos inimigos, né, eles estão vendo isso acontecer e eles planam algo sobre a igreja, né? Eles vêm com fúria para atacar o povo de Deus. E aí, no 7 e 8, o povo de Israel diz assim: Samuel, não pare de clamar ao nosso Deus para nos salvar das mãos dos filisteus. Olha só que interessante. O povo pede a Samuel para clamar em favor deles, para que o Senhor desse vitória sobre os filisteus. Por quê? Porque lá em 1 Samuel 4, os israelitas, quando eles vão lutar contra os filisteus, eles não oram ao Senhor. O que eles pegam? O que eles fazem? Eles pegam a arca e levam a arca à frente como se fosse um amuleto. E aí os filisteus derrotam eles e ainda levam a arca embora com eles. Então eles não oram ao Senhor, eles apenas pegam a arca e acham: nós vamos vencer, nós temos a arca. E aí eles perdem a guerra, mais de 30 mil homens foram mortos. E aqui é diferente. Aqui o povo entende a sua necessidade de confiar apenas em Deus. E aí Samuel atende ao pedido deles. Aí o que Samuel faz? Ele pega um cordeiro ainda não desmamado, né? E oferece como oferta. A oferta fala de adoração. Então, lá falamos sobre intercessão, aqui sobre a adoração. Então, é um povo que entende sobre a adoração, né? E oferta queimada, né, que é um holocausto, é uma oferta que nos aproxima de Deus, né? O holocausto quer dizer isso, subir mais alto. Você pode ver que Abraão, quando ofereceu Isaac, ele ofereceu num monte, né? Seria uma oferta queimada. Jesus, ele foi oferecido num monte Calvário e seria uma oferta, foi uma oferta queimada, foi um holocausto. Então, essa palavra holocausto quer dizer isso, aproximar-se, estar no lugar mais alto. E foi feito isso, né? Samuel, ele faz uma oferta queimada ao Senhor. E a palavra fala aqui, na continuação, em 1 Samuel 7:10, que o Senhor trovejou do alto, colocou o exército dos filisteus em pânico e deu livramento. Veja que diferença, né? Lá atrás, eles não oraram ao Senhor, foram na sabedoria humana, trataram a arca do Senhor como um amuleto, levaram à frente, perderam a guerra e ainda levaram a arca do Senhor com eles. Os filisteus levaram a arca do Senhor. Isso foi uma tremenda vergonha para o povo de Israel. Mas aqui é diferente. Aqui há intercessão, aqui há adoração, aqui há arrependimento, aqui há uma reforma. E depois que o Senhor dá essa vitória ao povo de Israel, né, trovejando do alto, onde ele trouxe pânico ao exército inimigo, e Israel não precisou pegar em armas. Então, aqui é um grande ensino, né? As nossas armas, a Bíblia fala que elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. E para completar, Samuel, ele pega uma pedra e ergue essa pedra, e ali ele chama aquele lugar de Ebenezer,
né? E Ebenezer é o mesmo lugar onde 1 Samuel 4:1, 1 Samuel 5:1, onde o povo é derrotado. No mesmo lugar onde houve derrota, agora há uma vitória extraordinária. Então, Samuel em 7:12, Samuel ele pega uma pedra e ergue, e ele deu o nome de Ebenezer, que quer dizer pedra de auxílio, ou até aqui nos ajudou o Senhor. Pedra de ajuda. E quem é essa pedra de ajuda? Qual é essa pedra que nos aproxima de Deus, né? Em Salmo 118 tem várias referências. Salmo 118:22 fala que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Quem? O próprio Jesus. Em Atos 4:11, Pedro também fala sobre isso. Ele fala: este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram. E ele, Jesus, veio a ser essa pedra angular. O próprio Jesus falou em Marcos 12:10, Jesus fala isso. Jesus fala que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra de esquina, pedra angular. E essa mesma pedra é a de Efésios 2:20, que fala que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Jesus, a pedra angular. É essa pedra onde está edificado o fundamento dos apóstolos e profetas. E o que é uma pedra angular? O que é uma pedra de esquina? É uma pedra fundamental. É a primeira pedra a ser assentada na esquina de um edifício, porque a partir dela era definida a colocação de todas as outras, alinhando toda a construção. Então, nenhum edifício poderia começar sem uma pedra de esquina ou uma pedra angular. O que tu quer? Não sei. O que tu quer? Então, nenhum edifício, nenhuma edificação poderia ser feita sem a pedra de esquina. A gente sabe hoje que uma construção, quando ela não é fundamentada, né? Qualquer construção que ela não tem os seus alicerces corretos, a casa, o edifício, ele começa a rachar, né? Porque ela não teve a pedra de fundamento. Então tudo vem depois a começar a rachar as paredes, então o problema está no fundamento. Então essa pedra de esquina, essa pedra angular, é essa pedra que nos aproxima de Deus. Você pode ver que o povo, essa reforma, né, aproximou o povo de Deus. E que nos ajuda, né, nessa reforma, se não o próprio Cristo, né? Ele que nos leva, ele que nos ajuda. Aqui é pedra Ebenezer, pedra de ajuda. Então o próprio Jesus, ele é a nossa ajuda para abandonar falsos deuses estranhos, para que a gente abandone as imagens, a idolatria, para que a gente preste culto somente a Ele, né? Mas como assim a gente presta culto a outros? Presta. Quando eu valorizo mais o meu dinheiro do que o próprio Deus, do que a própria obra, eu estou prestando culto ao dinheiro, né? Jesus falou sobre isso. Ele falou: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você não pode prestar culto aos dois, porque um você vai agradar e o outro você vai aborrecer. Então é o próprio Jesus que nos leva ao quebrantamento, a derramar água perante o Senhor. É o próprio Jesus que nos leva a oferecer, como diz em Romanos 12, oferecer as nossas vidas, né, como